27 de julho de 1944, perto de Saint-Lagaste, Normandia, França. O projétil de 88 mm atravessou o casco do Sherman com um guincho metálico que deveria ter decretado a morte de todos os 5 tripulantes. Um artilheiro de um Panther da 2ª Divisão Panzer SS das Reich observava pela mira esperando a inevitável erupção de chamas que sempre seguia uma penetração bem-sucedida. Alvo destruído. O motorista avançou 20 metros para ter melhor ângulo no segundo tanque, mas as chamas nunca vieram. A torre do Sherman girou em direção a eles, seu canhão de 76 mm, buscando vingança. O municiador alemão, já alcançando outra rodada, congelou em confusão. Aquele tanque americano já deveria ser um caixão em chamas. Todo o manual de treinamento, toda a experiência de combate da Rússia à África, cada pedaço de inteligência que possuíam dizia isso. O que a tripulação do Panther testemunhou naquela manhã foi uma revolução na guerra de blindados que as forças alemãs haviam completamente ignorado. O M4A3 76W Sherman, que eles acabavam de atingir, estava equipado com um sistema de munição wet stowage, compartimentos de armazenamento de parede dupla, preenchidos com 38 galões de líquido supressor de fogo, que impediam os incêndios catastróficos de munição em que os artilheiros alemães confiavam desde 1942. Essa modificação presente em todos os Sherman produzidos após janeiro de 1944 havia reduzido a probabilidade de incêndio após penetração de 60% a 80%, para apenas 10% a 15%. Naquela manhã, em todo o campo normando, a 2ª Divisão blindada avançava com 104 desses Shermans aprimorados. Nenhum relatório de inteligência alemão, nenhum briefing da Waffen, nem mesmo rumores sussurrados da frente haviam alertado as tripulações de tanques alemãs de que sua principal suposição tática sobre a blindagem americana tornara-se perigosamente obsoleta. A transformação começara após um desastre. Em 14 de fevereiro de 1943, no passo de Kasserine, Tunísia, blindados americanos ardiam por todo o vale. Os M4 Sherman tornaram-se crematórios sob os canhões alemães de 88 mm. Dos 300 tanques americanos engajados, 183 foram destruídos, a maioria consumida por incêndios de munição, que matavam tripulações inteiras em segundos. A seção de pesquisa operacional britânica documentou que 65% dos Shermans destruídos queimaram completamente. Estudos americanos mostraram números ainda piores, chegando a 80% em alguns combates. O Centro Automotivo de Tanques do Departamento de Armamentos analisou cada Sherman abatido no norte da África. Sua conclusão foi contundente: o propelente da munição, não a gasolina, causava a maioria dos incêndios. As mais de 70 rodadas armazenadas em suportes abertos por todo o compartimento de combate tornavam-se incendiárias instantâneas quando atingidas por fragmentos de aço incandescente. A solução surgiu através de um projeto iterativo. Um engenheiro químico da DuPont, presente em uma reunião do Conselho de Tanques em novembro de 1943, sugeriu cercar a munição com líquido. As propostas iniciais pareciam absurdas: encher todo o compartimento de combate com água, criando compartimentos semelhantes a submarinos. Mas ao longo do desenvolvimento, o conceito evoluiu para a elegância: contêineres de munição de parede dupla, com cavidades preenchidas por líquido, posicionados no piso do casco, longe dos pontos de impacto mais prováveis. Em dezembro de 1943, a Press Steel Car Company, na Pensilvânia, estava reconfigurando suas linhas de montagem. O primeiro M4A1 76W saiu da linha de produção em 3 de janeiro de 1944. A designação W significava wet úmido, embora poucos fora das fábricas entendessem seu significado. Testes no campo de provas de Aberdeen validaram o conceito além das expectativas. Em testes controlados técnicos dispararam canhões alemães capturados de 75 mm e 88 mm contra os compartimentos de munição. O armazenamento seco detonou em 73% dos impactos, enquanto o armazenamento úmido queimou em apenas 15% dos casos.
Filmes dos testes classificados até 1963 mostravam a diferença dramática munição seca, explodindo em colunas de chamas, versus armazenamento úmido, produzindo apenas pequenas baforadas de fumaça rapidamente extintas pelo líquido. A modificação era abrangente. Cada compartimento de munição consistia em células concêntricas de parede dupla, contendo 10 rodadas com o espaço entre as paredes, preenchido inicialmente com água, depois com mistura de água e glicol, e, por fim, com uma solução especializada chamada Amudamp. A química era crucial. Água pura congelava no inverno. O glicol evitava o congelamento, mas causava corrosão, enquanto o fosfato de etilassódio e potássio do Amudamp resolvia ambos os problemas mantendo a supressão de fogo. O M4A3 75W carregava 100 rodadas no armazenamento do piso, mais 4 rodadas prontas, protegidas por um total de 37,1 galões. As variantes de 76 mm armazenavam 71 rodadas, com 36,6 galões de proteção. O sistema adicionava 900 libras ao peso do tanque, mas melhorava dramaticamente a sobrevivência. Em abril de 1944, 130 M4A1 76W haviam chegado à Inglaterra. A Cinda e a Teleira divisões blindadas receberam cada uma 52 desses tanques, embora o desdobramento inicial tenha sido adiado. Preocupações com o treinamento no novo canhão de 76 mm e com a logística de suprimento de munição os mantiveram fora do desembarque do dia D. Esses Shermans aprimorados veriam combate pela primeira vez durante a Operação Cobra, iniciada em 25 de julho de 1944. A Operação Cobra começou às 09h38 daquele dia, com o mais pesado bombardeio aéreo de apoio tático da história. Quando a fumaça do bombardeio em tapete se dissipou, a blindagem americana avançou pela brecha em Saint-Lô. As forças de ponta incluíam a 2ª e a 3ª divisões blindadas, equipadas com os primeiros Shermans de armazenamento úmido, Wet Stowage, a entrar em combate na Europa. A divisão Panzer, devastada pelo bombardeio, posicionou os Panthers sobreviventes em emboscadas. Relatórios alemães de pós-combate, capturados quando o quartel-general da Panzer foi tomado, refletiam a crescente confusão sobre a resistência dos tanques americanos. Os Panthers conseguiam penetrações nos Shermans a distâncias favoráveis, mas muitos alvos continuavam lutando ou recuavam com potência própria em vez de incendiar-se como esperado. As tripulações alemãs não sabiam que haviam encontrado os M4A3 76W e M4A1 76W, dos 607º e 303º regimentos blindados. Entre os tanques que os artilheiros alemães acreditavam destruídos, muitos retornariam à ação em 48 horas após reparos de campo. Aqueles que queimaram geralmente haviam sido atingidos no compartimento do motor. A proteção da munição funcionara exatamente como projetado. Posições defensivas alemãs calculadas com base em perdas previstas dos tanques americanos mostraram-se inadequadas quando estes estavam protegidos. Os Shermans sobreviveram em taxas inesperadas. Contra-ataques lançados presumindo pontas de lança americanas enfraquecidas encontraram oposição mais forte do que a prevista. A engenharia por trás do sistema representava uma inovação excepcional em tempo de guerra. Cada compartimento de armazenamento consistia em recipientes de parede dupla, precisamente fabricados com espaços de 1/5 polegada entre as paredes interna e externa. Esses espaços continham aproximadamente 0,5 galão de líquido para cada célula de 10 projéteis. O processo de desenvolvimento foi notavelmente rápido para os padrões militares. Os sistemas iniciais apenas com água, testados em outubro de 1943, provaram o conceito, mas revelaram problemas, congelamento em clima frio, corrosão das cápsulas de latão e crescimento bacteriano em água estagnada. A adição de etilenoglicol resolveu o congelamento, mas acelerou a corrosão. A solução final, chamada Amodamp, continha fosfato de etilassódio e potássio com inibidores de ferrugem e biocidas. Essa mistura permanecia líquida até,
40 degraus, prevenia a corrosão e inibia o crescimento bacteriano, e ainda melhorava a supressão de fogo em relação à água pura. Cada tanque precisava de enchimento inicial e de verificações periódicas de nível através de portas de inspeção. De acordo com registros do Departamento de Armamentos, a eficácia do sistema superou as projeções. Quando fragmentos de projétil penetravam o compartimento, o líquido inundava, encharcando qualquer propelente exposto, antes que pudesse inflamar. Mesmo que parte do propelente pegasse fogo, o líquido evitava a propagação para outras munições. Tanques passavam de perda total para danos menores com essa única modificação. No campo de provas de Kummersdorf, a inteligência técnica alemã conduzia análises da blindagem americana usando exemplares capturados na Tunísia antes da existência do armazenamento úmido. A avaliação focava nos tanques M4A1 da 1ª Divisão Blindada, capturados em fevereiro de 1943. Relatórios técnicos alemães documentaram meticulosamente todos os aspectos do design do Sherman, composição da blindagem, desempenho do motor, características da transmissão e armazenamento de munição. Boletins de inteligência distribuídos às unidades Panzer continham desenhos detalhados da localização dos suportes de munição nos sponsons acima do nível das esteiras, com recomendações para mirar essas áreas para obter efeito máximo. Essa inteligência difundida como doutrina a todas as unidades Panzer tornou-se padrão para as tripulações de tanques alemãs. Escolas de artilharia de Putlos a Paderborn ensinavam os alunos a mirar nos sponsons do Sherman. Cartões de alcance, emitidos para unidades antitanque, destacavam essas áreas em vermelho. A doutrina tática foi tão profundamente incorporada que mesmo quando os disparos nos sponsons deixaram de produzir incêndios, as tripulações presumiram que simplesmente haviam errado o alvo de munição. O momento provou ser catastrófico para as forças alemãs. Sua análise abrangente do Sherman foi concluída exatamente quando as fábricas americanas começaram a produzir variantes modificadas. Cada atualização de inteligência subsequente fazia referência à avaliação antiga como definitiva. Quando unidades da linha de frente relataram a incomum resistência dos Shermans, os oficiais de Estado-Maior descartaram essas observações como exageros de tropas estressadas pelo combate. A transformação da produção de tanques americanos no início de 1944 representou uma coordenação industrial sem precedentes na guerra. O arsenal de tanques Fisher, em Grand Blanc, Michigan, passou da produção do M4A2 para o M4A3, incorporando as novas modificações sem interromper a linha. Entre fevereiro de 1944 e março de 1945, a Fisher produziu 3.71 M4A3 75W. Os pisos do casco precisaram de redesenho completo para acomodar os compartimentos de munição abaixo da cesta da torre. Isso significou novos moldes de estampagem, gabaritos de soldagem modificados e sequências de montagem alteradas. A cesta parcial da torre, substituindo o piso giratório completo para permitir acesso à munição no casco, exigiu o redesenho de todo o mecanismo de rotação da torre. As linhas hidráulicas, cabos elétricos e conexões de controle precisaram ser redirecionados em torno das novas posições de munição. A Press Steel Car Company, na Pensilvânia, alcançou marcos de produção semelhantes. Iniciando a produção do M4A1 76W em janeiro de 1944, eles fabricaram 3.426 unidades até julho de 1945. Foi necessário integrar o sistema de munição ao novo canhão de 76 mm, uma arma maior que exigia modificações na torre munição diferente e redistribuição de peso. Em junho de 1944, as fábricas americanas produziam apenas variantes com armazenamento úmido. A transição foi realizada de forma tão suave que a inteligência alemã, trabalhando com exemplares capturados há 1 ano, permaneceu inconsciente da mudança fundamental. O campo de Sebes da Normandia tornou-se um campo de teste involuntário para a eficácia da modificação. O terreno com cercas vivas forçou combates a distâncias
em que os canhões alemães penetravam facilmente a blindagem do Sherman. No entanto, as perdas de tanques americanos mostraram-se surpreendentemente recuperáveis. Os batalhões de manutenção do Terceiro Exército relataram ter recuperado e reparado 67% dos Shermans abatidos durante a Operação Cobra. Dos tanques que teriam sido perdas totais por incêndio com armazenamento seco, aproximadamente 70% retornaram ao serviço com a nova proteção. Essa multiplicação invisível da força de tanques americana confundiu o planejamento alemão em todos os níveis. Comandantes alemães expressaram frustração em diários de guerra sobre os tanques americanos parecerem ter reservas inesgotáveis. Os Panthers acertavam até com penetrações, mas muitos acertos não resultavam em destruições permanentes. Unidades de manutenção americanas recuperavam tanques que as tripulações alemãs acreditavam destruídos, reparavam-nos e os devolviam ao combate. O modelo matemático que o Estado-Maior alemão usava para calcular a força inimiga com base em perdas permanentes por incêndios de munição deixou de funcionar. A divisão blindada do Major-General Maurice Rose liderou o ataque com aproximadamente 200 Shermans aprimorados. Em 7 dias de combate intenso, a divisão avançou 100 milhas, lutou em dezenas de engajamentos e manteve o ímpeto operacional apesar dos contra-ataques alemães especificamente projetados para destruir a blindagem americana. A resposta alemã à Operação Lüttich, a contraofensiva de Mortain, foi lançada em 7 de agosto com 4 divisões Panzer, visando cortar as pontas de lança americanas. O plano assumia que as unidades blindadas americanas estariam exaustas e reduzidas após seu avanço rápido. A inteligência alemã estimou a força de tanques americana em 60% do número real, ignorando os Shermans recuperados e reparados que a modificação havia salvado. A resistência da 30ª Divisão de Infantaria em Mortain, apoiada por batalhões de tanques equipados com Shermans modificados, destruiu o poder ofensivo alemão. O 743º Batalhão de Tanques absorveu repetidos ataques de unidades Panzer da SS e da Wehrmacht. Apesar de sofrer numerosas penetrações, o batalhão manteve coesão e eficácia de combate durante os 6 dias de batalha. A Batalha de Harcourt, em setembro de 1944, forneceu a demonstração mais clara da nova realidade. Quando a 113ª Brigada Panzer atacou posições americanas em 19 de setembro, esperava obter surpresa tática e destruir os blindados americanos com sua superior artilharia. O ataque inicial alemão conseguiu numerosos acertos nos Shermans da 4ª Divisão Blindada. Panthers e Panzer IV relataram múltiplas penetrações em tanques americanos a distâncias favoráveis, mas a resposta americana desafiou as expectativas. Em vez de recuar com pesadas perdas, a 4ª Divisão Blindada contra-atacou com força inesperada. As estatísticas contam a história. A 4ª Divisão Blindada sofreu 151 perdas de Shermans durante as batalhas de Harcourt, mas dessas, apenas 41 foram baixas totais. Os 110 restantes foram reparados e retornaram ao serviço, a maioria em menos de uma semana. A inteligência alemã, contabilizando todos os 151 como perdas permanentes, calculou que a 4ª Divisão deveria estar inoperante. Em vez disso, manteve operações ofensivas em todo o combate. O ceticismo inicial do general Patton sobre os Shermans de 76 mm foi revertido após a Harcourt. O Terceiro Exército passou a aceitar apenas variantes armadas com 76 mm e armazenamento úmido, reconhecendo que poder de fogo aprimorado, mais maior capacidade de sobrevivência, criavam uma capacidade de combate superior. À medida que o outono de 1944 avançava, entraram em combate Shermans de segunda geração aprimorados. O M4A3E8 Easy 8 incorporou as lições aprendidas com suspensão melhorada, esteiras mais largas para maior mobilidade, apesar do peso extra, e armazenamento de munição refinado, com melhor acesso para a tripulação. Esses tanques começaram a chegar às unidades de linha de frente em outubro de 1944. A variante de assalto especializada,
o M4A3E2 Jumbo incorporou o armazenamento úmido desde a produção inicial em junho de 1944. Com blindagem frontal de até 4 polegadas e blindagem de torre de até 6 polegadas, o Jumbo podia absorver enorme quantidade de disparos. Combinado com a proteção de munição, esses tanques alcançaram taxas de sobrevivência que deixaram os observadores alemães perplexos. Em novembro de 1944, o primeiro exército já dispunha de 105 M4A3 e E2, distribuídos em vários batalhões de tanques, e o terceiro exército contava com 90 jumbos em 6 batalhões. Esses tanques lideraram assaltos contra posições fortificadas, absorvendo danos que teriam destruído companhias inteiras de Shermans mais antigos. A Operação Watch on the Rhine, a última ofensiva desesperada da Alemanha no Ocidente, foi lançada em 16 de dezembro de 1944, com base em inteligência falha sobre as capacidades blindadas americanas. O planejamento alemão assumia que as perdas de tanques dos Infanterie seguiriam os padrões estabelecidos em 1943. O sucesso da ofensiva dependia da rápida destruição das reservas blindadas americanas. Os planejadores alemães calcularam que ataques concentrados de Panzer eliminariam as unidades de tanques americanas em etapas. Esses cálculos partiam da suposta vulnerabilidade tradicional do Sherman. Quando protegido, o Sherman sobrevivia em taxas inesperadas e o cronograma operacional desmoronou. O grupo de assalto do SS Obersturmbannführer, Joachim Jochen Peiper, liderando o ataque da primeira divisão SS Panzer, encontrou essa realidade perto de Stoumont em 19 de dezembro. Seus Panthers conseguiram numerosas penetrações nos Shermans do 743º Batalhão de Tanques. A curta distância, mas a resistência americana continuou. Em interrogatórios pós-guerra, Peiper expressou frustração ao ver tanques americanos continuarem lutando após receber impactos que deveriam tê-los destruído. O 751º Batalhão de Tanques. Os Panteras Negras afro-americanos demonstrou essas vantagens ao longo de 183 dias de combate contínuo, inclusive nas batalhas das Ardenas. O sargento Ruben Rivers, agraciado póstumamente com a Medalha de Honra, exemplificou a resistência proporcionada. Seu tanque absorveu 2 impactos diretos em 19 de novembro que penetraram o casco, mas não incendiaram a munição. Rivers continuou lutando apesar dos ferimentos e sua tripulação sobreviveu a golpes que teriam matado todos em modelos anteriores do Sherman. No início de 1945, as forças alemãs capturavam Shermans com armazenamento úmido, intactos com frequência crescente. A Operação Nordwind resultou na captura de numerosos M4A3 75W do 40º Batalhão de Tanques perto de Hatten-Herlisheim. Em janeiro, equipes alemãs operaram esses veículos capturados por vários dias, sem perceber a importância dos compartimentos de munição cheios de líquido. O ramo de inteligência técnica da Waffen-SS havia deixado de funcionar efetivamente no início de 1945. Os poucos especialistas técnicos ainda ativos concentravam-se em projetos desesperados de armas maravilhosas em vez de analisar o equipamento inimigo. Mesmo que as tropas de linha de frente tivessem reconhecido a importância da modificação, não havia mecanismo para processar e disseminar essa inteligência. O Escritório de Pesquisa Operacional do Exército dos Infanterie, em seu estudo pós-guerra, Oro T-117, documentou a transformação. Shermans antes da modificação queimavam em 60 a 80% dos impactos penetrantes. As variantes com armazenamento úmido queimavam em apenas 10 a 15% dos casos. Essa redução multiplicou de forma invisível a eficácia da blindagem americana. Um batalhão de tanques com 50 Shermans sofrendo 30 impactos penetrantes teria perdido de 18 a 24 tanques por incêndio com armazenamento seco. Com armazenamento úmido, apenas 3 a 5 queimariam, deixando 25 a 27 reparáveis. O batalhão mantinha sua eficácia de combate, em vez de precisar ser totalmente reconstituído. Em todo o teatro europeu,
essa vantagem matemática acumulou-se estrategicamente. Estimativas conservadoras sugerem que a modificação evitou incêndios em pelo menos 1.000 tanques, representando 5.000 tripulantes salvos, e dezenas de batalhões, mantendo a eficácia de combate. O planejamento alemão nunca incorporou essas realidades. Cada plano operacional usava dados obsoletos sobre a vulnerabilidade do Sherman. Esse erro sistemático repetido em milhares de combates contribuiu diretamente para a derrota alemã. Interrogatórios e memórias pós-guerra confirmam a lacuna de inteligência. Não existe um único relato alemão da época da guerra que mencione o reconhecimento dessa modificação. Otto Carius, que destruiu mais de 150 tanques inimigos, escreveu extensamente sobre o combate contra os Shermans em Tigers in the Mud, sem mencionar resistência incomum ao fogo. O relato de Ernst Bachmann sobre sua famosa resistência nunca menciona surpresa com a sobrevivência dos Shermans atingidos. Histórias de unidades compiladas por associações de veteranos fornecem evidências adicionais. Históricos da Panzerlehr, da 2ª SS Panzer e da 196 da Panzer Division não contêm reconhecimento da maior sobrevivência do Sherman melhorado. Estes não são registros oficiais sujeitos à censura, mas lembranças privadas entre camaradas. A falha de inteligência sobre o Wet Stowage representa uma das quebras de inteligência mais completas da guerra moderna. Vários fatores criaram esse ponto cego à avaliação técnica alemã dos tanques. Sherman ocorreu usando exemplares capturados antes da existência da modificação. Quando os Shermans com armazenamento úmido entraram em combate, as forças alemãs já haviam passado para operações defensivas com oportunidade limitada para a coleta sistemática de inteligência técnica. A disfunção organizacional impediu que observações de campo chegassem aos analistas. A inteligência técnica alemã estava dividida entre várias agências concorrentes com pouca troca de informações. Restrições de recursos faziam com que veículos capturados fossem imediatamente colocados em serviço em vez de avaliados. Fatores culturais, incluindo o excesso de confiança na superioridade técnica alemã, reduziram a percepção da necessidade de análise detalhada do equipamento inimigo. A invisibilidade da modificação provou ser crucial, não alterava a aparência do Sherman, não exigia novas táticas e não anunciava sua presença. A inteligência alemã, em busca de mudanças dramáticas, deixou passar a revolução sutil que ocorria dentro dos tanques americanos. A história do Wet Stowage oferece lições duradouras. A inteligência técnica exige atualização constante. O inimigo estudado ontem pode não ser o inimigo enfrentado hoje. Inovações não precisam ser revolucionárias para serem decisivas. Melhorias evolutivas que resolvem problemas específicos podem se mostrar mais valiosas que grandes redesenhos. Para engenheiros militares, a modificação exemplifica uma filosofia de design eficaz. Identificar o problema específico, desenvolver uma solução prática e implementá-la em toda a produção. A modificação que pode ser aplicada imediatamente pode superar a solução perfeita que exige anos de desenvolvimento. Os serviços de inteligência veem aqui lições de cautela sobre pontos cegos analíticos. A capacidade inimiga que parece impossível pode ser justamente aquela que se revela decisiva em uma guerra onde informação equivale a munição. A falha de inteligência pode ser tão letal quanto a falha mecânica. O sistema de munição Wet Stowage do tanque Sherman reduziu a probabilidade de incêndios catastróficos em 75% e salvou milhares de vidas aliadas. Ainda assim, seu maior sucesso foi permanecer despercebido pelas forças alemãs durante o crucial último ano da Segunda Guerra Mundial. Desde sua introdução em janeiro de 1944 até o fim da guerra em maio de 1945, todas as grandes operações blindadas americanas empregaram números significativos de Shermans aprimorados. As forças alemãs os encontraram desde a Operação Cobra até a defesa final do Reich, capturando e operando centenas sem reconhecer sua melhoria fundamental. Os engenheiros americanos projetaram o sistema para salvar vidas,
não para enganar o inimigo. No entanto, sua invisibilidade à inteligência alemã multiplicou sua eficácia além de qualquer cálculo. A modificação validou a filosofia de design americana, soluções práticas implementadas rapidamente mostraram-se superiores à busca alemã por perfeição técnica. A história registra o wet stowage como um aprimoramento técnico crucial que ajudou a vencer a Segunda Guerra Mundial. Mais precisamente, deve ser lembrado como a modificação que venceu permanecendo oculta, conquistando a vitória tanto pela ignorância do inimigo quanto pela engenharia americana. As tripulações de tanques alemãs lutaram contra o inimigo errado, com táticas obsoletas baseadas em suposições equivocadas, e perderam. A modificação não apenas salvou vidas americanas, ela encurtou a guerra ao manter a força blindada dos Itastelmaewa em níveis que aceleraram a derrota alemã. Nessa vantagem oculta, multiplicada em milhares de batalhas, encontramos uma das histórias mais notáveis e ainda assim pouco conhecidas da Segunda Guerra Mundial, uma simples modificação que mudou tudo enquanto permanecia invisível para aqueles que mais precisavam percebê-la.